bem, povo do Acre, do resto do Brasil e do mundo, boa noite. Aqui estamos nós começando mais um Gazeta Entrevista, mas antes de conversar com o nosso especial convidado desta noite, um dos convidados especiais desta noite, o secretário da Indústria, do Comércio, do Desenvolvimento Florestal e de Cruzeiro do Sul, Edivaldo Magalhães, do PCdoB. Deixa eu vender um peixe aí para vocês, afinal de contas o peixe é da praia dele. O meu peixe é Kia, eu quero vender para você um carro Kia. Eu estive lá na Kia Motors, Alto Acre, esses dias e vi os carros de perto. Eu entrei nos carros da Kia, é brincadeira, você se apaixona. Tem um Soul, que significa alma, é um carro que tem alma de carro, é um negócio impressionante. Preço bacana, isenção de IPI, você financia lá mesmo, você já sai andando nele com emplacamento, gasolina, película, você sai lindo. E aproveite, porque nesse mês é que está prevista a extinção daquela isenção do imposto que mais aumenta o preço dos produtos industrializados no Brasil, que é o IPI. Então aproveite, visite a Kia Motors e compre o seu carro. Assim que o Alan Henrique voltar, eu já falei com ele, ele vai me emprestar os royalties da viagem dele lá para Nova York e eu vou dar a entrada num Kia para mim. Afinal de contas, eu sou do Paraná dos Moura, mas eu mereço. Ora, vai se lascar o Alan Henrique. Tudo bem, Edivaldo? Prazer te ver. Tudo bem. Eu estou falando de empresa, eu acho que o Acre precisa pedagogizar o conjunto da sua sociedade, na sua diversidade, a falar mais de economia, com mais seriedade. Não só porque o governo está numa fase de implantação de uma política de industrialização, tentando modificar e entender finalmente quais são as suas vocações econômicas. Mas as pessoas entenderem que tudo que fazem precisa ter uma motivação econômica para poder voltar em bens, serviço, em bem-estar, saúde, educação para todo mundo. Eu acho que nesse aspecto, você acha que o governo já avançou nesse 1 ano e quase 2 anos do Tião Viana? A gente está falando melhor disso ou a gente ainda não conseguiu convencer a sociedade do que seja um sacrifício ou um esforço de relacionamento de políticas públicas? Acho que é um processo, como você bem utilizou a expressão, pedagógico. E ele só vai ganhando as pessoas na medida também que ele vai se materializando. Né? É por isso que nós estamos vivendo essa fase do governo ser o fomentador de algumas iniciativas para que a própria iniciativa privada possa abraçar essas causas. Você pega, por exemplo, o caso da piscicultura. O governador Tião Viana construiu um programa que tem começo, meio e fim. Né? Que atraiu setores importantes da sociedade que nem investiam nisso, né? Que nem investiu nisso, que antes, inclusive, olhavam com certa desconfiança e que agora estão muito animados, embalados com essas boas... Diferente de paternalizar, né? Isso, diferente de... com as boas perspectivas. Então, você está investindo na base da produção com a agricultura familiar, através da Secretaria de Produção Familiar, CEAPROF, o secretário Lorival Marques coordena esse programa. Inclusive, depois de amanhã, nós vamos ter aqui a presença do ministro da Pesca, assinando um importante convênio com o governo do estado para lançar a etapa final desse programa, né, de construção dos tanques. E nós temos um investimento nessa base da industrialização, do processamento, do complexo industrial. Um grande investimento que o Estado é fomentador, mas não é condutor. É uma parceria público-privada. Num arranjo, Cleme, muito interessante, talvez único no Brasil, onde o Estado participa, empreendedores, empresários fazem o seu investimento, o Estado não é controlador do negócio e também garante a participação dos pequenos no negócio. Então você faz um arranjo perfeito, você tem do pequeno, o médio e o grande participando desse grande complexo industrial da piscicultura, que sem dúvida nenhuma vai alavancar a economia rural, como hoje nós temos a pecuária como uma grande alavancadora da economia rural do estado do Acre. Então nós estamos vivendo essa fase do Estado fomentador, mas o Estado que anima e depois se retira do processo. Normatiza, mas não controla. Não controla. Essa acho que é a equação importante que nós encontramos. Isso só está sendo possível também agora, porque o dever de casa foi feito. O sacrifício foi muito grande para você fazer com que o Acre fosse integrado internamente com a BR-364, que está na sua fase final. A infraestrutura. Uma obra gigantesca, né? Uma obra que
precisa ainda se escrever livros sobre ela, BR-364 para chegar até Cruzeiro do Sul, manter essa trafegabilidade desde o ano passado, agora em pleno inverno, é uma grande conquista para o povo acreano, para o povo do Juruá em especial. Então nós viramos já um mercado regional. A nossa interligação com o Pacífico também nos coloca num novo posicionamento. Nós temos condições, Edivaldo, de vender pescado, por exemplo, para os países aqui até para o Peru, que tem marisco à vontade. O que nós estamos montando aqui no estado do Acre, os equipamentos que nós vamos ter, porque nós temos um centro tecnológico de reprodução de alevinos de alta qualidade. Nós vamos ter aqui alevinos de surubim de pirarucu, né? Numa grande quantidade e num preço bastante competitivo. Se não tiver caruaçu também não tem nem graça. Um secretário de Cruzeiro do Sul e no tempo na piscicultura o caruaçu. Assim e também. E também. Se você falar em arraia, nós terminamos a entrevista agora. Arraia, nós vamos conversar depois. Depois de conversa. Depois. Mas assim, qual é o mercado bom para nós? Olha, qual é o mercado que a gente trabalha? É o interno mesmo? É o mercado bom, é o mercado que está consumindo muito, que é o mercado nacional. Mercado nacional. Para você ter uma ideia, Clêmio, o Brasil ainda não produz 40% do pescado que consome. Olha só o mundo que nós temos para crescer só olhando para o mercado nacional. Então, nós vamos ter aqui uma piscicultura que vai ser altamente competitiva, de qualidade e que tem no mercado nacional a sua garantia de comercialização e poderá vender para o mercado da nossa vizinhança, para o Peru, para a Bolívia, poderá inclusive olhar para além do Pacífico. Nós vamos ter frigorífico cifrado com condições de fazer isso. Toda vez que eu olho para as coisas que estão acontecendo, eu vi, por exemplo, o Tião Viana entregando sementes de açaí lá na terra do açaí, por Feijó. E vi o pessoal distribuindo coco lá no Juruá. Eu cresci, o pessoal me dizendo que meu pai não tinha cabelo no peito por causa dos cocos do Cruzeiro do Sul, que era para a gente ter que subir. Tinha aquela brincadeira lá em Manso Lima. E vimos cocos bacanas, artesanais, com cana, com cachaça dentro, e esse negócio desapareceu. Ou seja, o povo das novas gerações do Juruá perdeu uma referência cultural e uma possibilidade de, pelo menos, uma agricultura familiar, alguma coisa que tivesse uma perspectiva de manter ali a subsistência de algumas famílias, como se mantinha até a década de 70. Acho que no final dessa década esse negócio acabou. É legal ver isso. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma iniciativa ousada como a piscicultura e ver a ZPE. Mas a ZPE, desde que foi anunciada, a primeira empresa que se instalou, até agora o que disse, só tem uma empresa que efetivamente está ali se instalando. Está valendo a pena pensar essas coisas nesse leque tão grande, né? Desde da recuperação dos primórdios da cultura empreendedora do povo do Acre, até essa vontade de exportação e de ser corredor de exportação para países da Ásia e do Pacífico? Olha, Clêmio, você abordou aspectos importantes, porque depois de um grande esforço do nosso povo para fazer grandes investimentos em infraestrutura, para garantir interligação, nós não podemos perder tempo em incentivar e fortalecer algumas cadeias produtivas para que a gente possa, então, alavancar e dar um salto da nossa economia. E só existe uma forma de dar um salto na economia do Acre, é pensar no processo de industrialização. E nós estamos pensando nesse processo de industrialização com dois pés, vamos dizer assim. Pegando aquilo que já é do conhecimento, da tradição do nosso povo e fortalecendo cadeias, por exemplo, como a da castanha. Nós, até março do ano que vem, já vamos ter estrutura industrial instalada no Acre para processar toda a castanha que a gente produz. Pela primeira vez, olha que a gente produz castanha desde sempre, mas os equipamentos, as fábricas para poder processar a castanha que a gente produz, nós só vamos ter agora. Fruto desse investimento, desse trabalho árduo e dessa pressa. Pelo menos em escala industrial, né? Porque havia a Miragina fazendo com a... Sim, mas aí você processa 5% da castanha e o restante sai in natura para a Bolívia, sai in natura para o Pará. As balsas levavam daqui agora vai fazer o movimento contrário. A Cooperacre vai começar a importar castanha para poder processar essa castanha, porque nós vamos ter base industrial instalada. Fortalecer a questão da fruticultura. O açaí é um desses carros-chefes da fruticultura. Tudo que a gente processar de açaí no Acre, nós temos mercado garantido no Brasil e fora dele. Tudo. O açaí virou Não dá pra gente moda importar no Rio de Janeiro e São Paulo. Não dá para importar coco com aquela tradição, com aquele terreno arenoso que nós temos naquela região de Manso Lima e de Rodrigues Alves, a sua terra de Rodrigues Alves, que tem vocação para o coco. Então estamos incentivando isso.
Por outro lado também, nós temos que aproveitar esse nosso novo posicionamento geográfico. Com a Estrada do Pacífico, nós nos colocamos de cara e somos o endereço mais perto do Brasil para o Oceano Pacífico. Sim. Por isso a ZPE tem uma importância estratégica. Alguém disse, mas está demorando. O projeto industrial exportador não se faz da noite para o dia. Mas está dentro da previsão do governo? Está dentro da previsão. Olha, nós estamos pagando pela nossa ousadia. Não teve ninguém que desistiu. O pessoal estava ouvindo. Não, eu ouvi falar, por exemplo, que a Recol estava com a experiência dela tentando puxar uma fábrica da Johnson & Johnson que seria instalada na Venezuela, se me faz a memória, para vir para essa região aqui, que era a melhor estratégia e tal. Nós estamos dialogando com a Johnson & Johnson. Com a Johnson & Johnson nisso. Né? Esse diálogo não está interrompido. Tá. A própria Recol, não sei se eu posso... Não, eu vou fazer propaganda aqui, depois eu cobro. Mas a própria Recol, por exemplo, eu tenho conversado com o proprietário da Recol esses últimos dias, porque está com um projeto avançadíssimo para poder apresentar a ZPE, que ele quer apresentar esse projeto antes do final do ano, para se instalar na ZPE. Ou seja, nós vamos ter, no próximo dia 12, a primeira reunião de Conselho de Ministros para poder apreciar o primeiro projeto, fruto do trabalho do nosso governo, do governador Tião Viana, para se instalar na ZPE do Acre, que é uma indústria de rotomoldagem. É uma fábrica de equipamentos para fábricas. Portanto, é uma indústria de base, que vai ter a linha de produção de equipamentos, uma linha de produção de insumos para esses equipamentos e uma outra linha de projeto acabado. Portanto, nós vamos ter e dar um primeiro passo. Agora, quando você lança um programa e uma proposta como a ZPE, inicialmente muita gente diz, eu vou botar um negócio nessa ZPE. Depois, vê que o negócio é mais complexo, começa a repensar, começa a botar um pé atrás, quer ver primeiro para crer, né? Nós estamos cheios de pessoas que gostam primeiro de ver para crer. Então, na medida em que a gente tiver o primeiro negócio acontecendo, um primeiro negócio chama um segundo chama um terceiro, e daqui a pouco nós vamos ter um volume enorme de empresas instaladas ali. O que a gente não pode é desistir. Nós temos que pegar esses processos e esses projetos e levar a cabo, fazer de tudo, fazer um esforço enorme, porque o Acre só vai tirar proveito dessa Estrada do Pacífico se ele virar um produtor de produtos com valor agregado. Indústria agrega valor. E se a gente não tiver isso, nós vamos ser apenas um corredor para a poeira dos caminhões que vão passar de São Paulo por aqui, do Mato Grosso por aqui. Isso não pode ser e nem deve ser a nossa vocação. Sem dúvida nenhuma. Edvaldo, pra gente ver, obrigadão aí, tá? Eu que te agradeço por essa oportunidade. E qualquer hora tu vem aqui com um coco de Cruzeiro do Sul, que a gente vê quem é que ele faz por aí. E alguns produtos de Rodrigues Alves. Muito obrigado. Eu vou fazer um intervalo, matar ele de inveja, daqui a pouco eu volto, tá?